Estudo da Torá. Livro Atos dos Emissários. Capítulo 9. Shaul, sendo um ferrenho defensor dos costumes e dos preceitos religiosos, estando preso ainda ao que chamamos de carne, não conseguia ver o todo do trabalho de Elohim, enquanto a implantação do seu reino aqui na terra. Para ele, não era cabível que pessoas que se diziam fiéis a todos os ensinamentos dos fariseus e todas as suas interpretações acerca de leis e estatutos, estes mesmos que defendiam e entendiam que Moshe dissera: Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai é nosso Elohim, Adonai é um. Estes agora criam nessa história de um Navi que viera, nascera, vivera e morrera, e que pior ainda, diziam seus seguidores que ele havia ressuscitado e ainda dizia-se filho de Elohim. Então, sendo adorado como filho de Elohim e ainda como sendo o próprio Elohim, isto seria muito perigoso para a nação de Israel e de fato seus riscos poderiam ser irreversíveis. Para isso, como sendo grandemente impulsivo, líder por natureza, ponderava consigo mesmo que chegara a hora de extirpar da terra estes que se diziam messiânicos, mas não abandonavam o nome de Yehudim. Era muito perigoso, deviam ser parados antes de que essas coisas saíssem do controle. Para tanto, ele mesmo agora vai aos líderes do templo, a todos aqueles que haviam outrora por muitas vezes perseguido nosso mestre, e agora ele mesmo oferece os seus serviços ao sumo sacerdote. Ora, era ele a pessoa certa para que, de forma eficaz, acabasse com aquele povo que só fazia crescer, trazendo riscos para todos do templo e também a toda a nação. Requer agora ele ao Kohen Gadol cartas de autorização para que entrasse não só nas casas dos moradores de toda Yehudá, mas também, se preciso, dentro das próprias sinagogas, e assim se fez. E autorizado foi e recebeu do Kohen Gadol, inclusive algumas para a cidade de Damasco, que era uma das províncias mais ativas na divulgação da Boa Nova do reino. Acontece, no meio do caminho para esta província, um fato interessante. Uma luz irradia dos altos céus e, como que o envolvendo, faz com que este caçador de messiânicos caísse do seu cavalo. Ora, alguns estudiosos, por melhor intenção que se tenha, ao tentar desvendar este mistério, acabam por fantasiar o que somente pela imuná pode se entender. E há quem diga que Shaul fora atingido até mesmo pela queda de um meteoro, que pela sua luz acabou por deixá-lo cego por 3 dias. Agora, o fato é que, pelos olhos da emuná, podemos ver que não era ninguém mais senão o nosso mestre, que ao ver tamanho empenho por acabar com a raça dos messiânicos, só poderia ele ser usado em favor da causa da pregação das boas novas. E assim se fez. Aquele a quem tanto Shaul perseguia, não fisicamente, porém pelas suas ações violentas contra o povo de Yeshua HaMashiach, e aqui podemos ver o cuidado de nosso Adonai. Este cuidado vai além daquilo que podemos imaginar, pois não foi preciso mais do que uma visão para deixar o principal inimigo da causa do novo reino estendido no chão sem qualquer possibilidade de enxergar um palmo à sua frente. Ao passo que nosso Adonai lhe indaga de o porquê de tanta perseguição para com aquele povo, e assim fazendo por sua vez, também estava por persegui-lo. Não seria surpresa que o próprio Shaul não o reconhecesse, pois ele mesmo tinha somente ouvido as histórias fascinantes a respeito daquele que nos redimira. Mas tê-lo visto, isto seria deveras um privilégio que seria conferido somente a ele. E por isso ele mesmo pergunta, como que em tom de desespero, quem era aquele que estava falando com ele. Em meio àquela imensa claridade, ao passo que o nosso Adonai se apresenta. Ele adverte: inútil seria a Shaul lutar contra a missão que receberia, e que a missão que a ele estava, esta encerrara-se naquele exato momento. O interessante é que, por alguma razão, este fragmento de texto não encontra-se nas Escrituras, por algum motivo. Nem este, nem alguns outros versos seguintes não se encontram nas Escrituras que foram distribuídas nas décadas presentes. Como, por exemplo, o fato de Shaul entregar-se ao medo e cair atônito e tremendo, esta passagem não se encontra em versões mais recentes desse livro.
Ora, ao ver tal cena e mediante a tal apresentação, o próprio Shaul pergunta sobre as ordens que Yeshua lhe daria a partir de então. Mas sabiamente nosso mestre o instrui a ficar em Damasco mesmo, e lá ficasse aguardando as instruções seguintes. E assim se fez. Porém, algo assustador acontece. Ao levantar-se, a escuridão toma conta dos seus olhos, e nada pode agora ver. Até mesmo os próprios soldados com quem ele estava ouviram toda a conversa, mas não conseguiam ver nada. Somente o desespero daquele bravo homem. E cego, ele ficou durante 3 dias. Dias estes em que nada comeu ou bebeu, ficando em jejum completo. Alguns estudiosos afirmam que tal tempo fora necessário, e nele é que Shaul fora levado aos mais altos céus, e que nesses dias aprendeu da boca do próprio mestre todas as lições conferidas ao povo remanescente de Israel. Também morava em Damasco um homem muito temente a Elohim, seu nome era Hananias. E o próprio Yeshua lhe informou para que fosse até a casa em que Shaul estava, para que ali realizasse um milagre em seu favor. Lá encontraria este homem que viera de Tarso, cidade próxima a Antioquia. Porém, temeroso, o próprio Ananias questiona a Yeshua sobre se havia certeza de tal ordem, pois este Shaul, de certa forma, vinha perseguindo e maltratando os seguidores do novo reino. Para nosso Adonai não importa quem fomos ou o que fizemos, pois somente Ele pode ver quem podemos ser. O que podemos fazer para a implantação do novo reino? Não é do interesse do nosso amado mestre mudar nosso temperamento, mas moldá-lo para que assim possa canalizar nossas ações para um bem maior. Fora assim com todos os talmidins. De maneira nenhuma nosso Senhor, o nosso mestre, mudou o temperamento de Kefá. Sempre fora ele impulsivo, explosivo, sempre fora ele o primeiro a tomar toda e qualquer atitude, mas nunca nosso Adonai teve a intenção de mudar o seu temperamento. Porém, seu caráter era o alvo. O mesmo acontecera com Yohanan, com Yaakov, conhecidos como os filhos do trovão. Para nosso amado mestre, todo o temperamento sendo bem trabalhado tem somente a trazer excelentes frutos para o reino vindouro. E o mesmo se deu com Shaul. Fora ele sempre muito justo, também amante da justiça. Sempre fora defensor dos bons costumes e principalmente da Torá de Elohim. E agora fica a questão: qual não seria o seu trabalho para defender a causa verdadeira de Hashem? E para isso ele fora escolhido. Fora escolhido por ser um prosélito. Conhecia e sabia muito bem qual era a rotina daquele povo que não compartilhavam da palavra de Elohim. Era ele o homem perfeito para esse trabalho. Levar à luz a todas as outras ações e, por fim, iniciar a segunda etapa do plano da implantação do reino de Elohim. Mesmo temeroso, Hananias foi até a casa em que Shaul estava e, apresentando-se a ele, agora conta o motivo de sua vinda e o que iria fazer em favor de Shaul. E assim se fez. E ao tocar os olhos do novo emissário, este começa a expelir algo semelhante a escamas de seus olhos. E então a visão, pouco a pouco, lhe é restaurada. Ora, alguns estudiosos afirmam que neste fato dera-se o espinho na carne de Shaul, pois, ao retornar à sua visão, esta não lhe fora restaurada em sua integridade. O que não faz nenhum sentido, pois em nenhuma história em toda a palavra temos qualquer relato de algum milagre que não fora concluso, ou concluso em partes e ainda trazendo algum desconforto para a pessoa que fora curada de sua enfermidade. Pois nosso Elohim não é um Elohim perfeito, e muito menos maldoso o suficiente para tirar o que era perfeito, deixando em seu lugar algo imperfeito. Agora Shaul é emergido ou convertido aos Yehudins Mashuot e encontra forças e conforto, e estando alimentado, tanto física quanto espiritualmente, ficou ainda alguns dias naquela cidade até que recebesse de Adonai as devidas ordens para que dali partisse. Agora, para todo aquele grande grupo, uma coisa impensável começava. Agora era o próprio Shaul, aquele que a tantos matara e a tantos perseguira, agora era ele que estava à frente da causa. E era ele
que nas sinagogas pregava com grande audácia e astúcia, nas sinagogas em que Yeshua era, de fato, o filho de Elohim. E a muitos convertia. E a mensagem do reino vindouro, mesmo que outros questionassem entre si sobre ele ser antes um dos maiores algozes do movimento, e agora ele mesmo os defendia e com eles congregava. Esforçava-se muito a todo tempo para convencer e confundir os Yehudim sobre a veracidade de Yeshua ser o Mashiach. Porém, não demorou muito tempo para que eles mesmos confabulassem contra Shaul, a possibilidade de matá-lo. E assim esperavam a todo tempo nas saídas da cidade de Damasco. Porém, a própria Carral sabia destes planos, e então, em meio à escuridão da noite, desceram Shaul para fora da cidade por cima do muro. Este dentro de um cesto. Não tinha Shaul outra escolha senão ir a Jerusalém e ir para ter com o restante dos emissários, pois agora, além de ter os mesmos objetivos, também era ele perseguido por defender a mensagem messiânica. E assim sendo, chegou em Jerusalém e lá procurou os emissários, mas ninguém queria lhe dar o paradeiro dos seguidores, pois estes tinham medo de Shaul por causa da sua reputação. Era muito tirano contra os seguidores do reino e assim sendo, levantou-se uma barreira para Shaul. E como primeira missão, tinha ele que derrubar essa muralha que o separava. Porém, Elohim, em sua bondade, envia a Barnabá Yosef, o filho da consolação. E este, por sua vez, agora tem como decisão levá-lo aos emissários, pois esse precisava muito falar com todos. Ao chegar na residência dos emissários, ele nada falou, mas fora anunciado pelo próprio Barnabá. E este contou a todos os emissários como acontecera a conversão de Shaul e como fora ele instruído pelo próprio Yeshua a chegar onde eles estavam, e assim também tomar parte na anunciação do novo reino juntamente com todos eles. Desde então saíram todos os emissários ensinando a Torá, os ensinamentos de Yeshua e realizando a purificação da mikveh. Shaul era ousado na anunciação, não tinha medo ou receio. E o que tinha que anunciar, anunciava. E anunciava destemidamente, a ponto de disputar verbalmente contra gregos. Porém, esses decidiram que era hora de matá-lo. Assim sendo, a congregação decidiu tirá-lo dali, pois o risco de vida era muito grande. Acompanharam-no então até Cesareia, para que ele seguisse até Tarso. Ora, por serem retas em todas as suas ações e temerem a Elohim e também guardando o testemunho de Yeshua Natsiri, todas as congregações cresciam em número e também em bondade e misericórdia. Eram muito ativas no serviço de Adonai e também possuíam muita paz. Kefá muito viajava e por isso multiplicava-se os seus frutos. E assim sendo, fora ele também para Lida e lá encontrou um homem que era conhecido por Aneas, ou o aflito. Este era assim chamado, pois passava parte da sua vida em estado vegetativo em uma cama, e nada podia fazer. E assim seguiu-se durante 8 anos. Condoendo-se pela história desse homem, Kefá então vai visitá-lo e assim lhe diz que Yeshua HaMashiach lhe daria saúde, e assim se fez. E um milagre aconteceu e no mesmo instante saiu ele pulando e louvando Adonai, e por isso muitos que ali naquela cidade moravam vieram e converteram-se. Assim também como Iafo, ou Jope, havia uma mulher muito caridosa que a todos ajudava, com roupas, comida, dinheiro, e o seu nome era Távita, que em hebraico quer dizer gazela. Porém, fora ela cometida de uma forte enfermidade que fez com que viesse a falecer. Ora, muitos ali choravam por ela, e todo aquele distrito sentiu sua perda, porém, houve que decidiu por chamar Kefá. E assim se fez, e ele foi até o local onde ela estava sendo velada, e assim sendo, pediu para que todos saíssem do cômodo, e dobrando os joelhos, orou fervorosamente. E assim terminando, olhou para a jovem e disse: Távita, levante-se. Muitos eram o que estavam ali e choravam a sua morte, porém ninguém viu a cena, pois ela estava em um cômodo elevado, como se fosse um segundo andar da casa. Bem, ao ouvir as palavras de Kefá, ela levantou-se e viveu novamente, e o milagre se fez. E ao verem ela saudável descendo as escadas, todos os que ali estavam exaltavam o nome de Elohim, e muitos creram nas palavras de Kefá, e ele decidiu ficar ali
por alguns dias. E assim se fez.